Eu peguei uma frase dele, eu tava até tentando. Não, eu tava tentando ler aqui, ele escreveu assim, abre aspas. A emoção que toca o cliente, com certeza, é um elemento que terá sucesso em qualquer projeto da Accor que for desenvolver. Uma frase sua, peguei na internet e eu achei maravilhosa. Todo mundo que se hospeda nos nossos hotéis, ele recebe em até 1 hora um e-mail provocando ele a nos responder. Nós fomos bem? Nós te atendemos bem? Legal. Isso é muito legal, isso é muito legal. E lá ele vai dizer, e uma das coisas, uma das estatísticas que a gente pegou, são algumas reclamações masculinas e outras reclamações mais com viés feminino. Interessante que no público feminino tem uma coisa que incomoda muito, temperatura de água. E uma menina, uma mulher, que toma um banho gelado, ela chega a compartilhar isso com até 8 pessoas. Caramba, olha como isso toca o íntimo dela, como isso toca a emoção dela, como constrói uma experiência. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. E hoje, Jairo, estamos em São Paulo, cara. Hoje o assunto vai render absurdo. A gente vai falar de marketing, hotelaria, de cara que mergulha num lago gelado, um cara que recebeu o Prix Versailles na sede da Unesco em Paris. Muito assunto, cara. Não, hoje tem muito assunto e hoje vai tremer isso aqui, cara. A gente tem o prazer e a honra de chamar esse cara que aceitou conversar com a gente. Vamos chamar então Paulo Mâncio. Chega aí, meu! Sensacional, meu. Prazerzaço estar aqui com vocês. Meu. Prazer. Que Obrigado, bacana, cara. que bacana. Obrigado por aceitar nosso convite aí, essa loucura, cara. Esses loucos que chegam aqui, graças a Fran. Pô, a gente tem que agradecer a Fran que conseguiu essa ponte pra nós. Eu tava lá no apartamento, comecei a ouvir Paulo Mâncio. O que tá acontecendo, cara? Porra. Cara, temos um Vinocinto aqui também, cara. Hoje o nível subiu aqui, pessoal. O nível subiu muito alto. Peraí. Antes de abrir, deixa eu dar uma olhada. Boa, confere o rótulo, confere aí se tá se aprova. Um Bordeaux, né? Um Bordeaux, empresa francesa, um francesinho aqui, um Bordeaux. Muito bom, hein? Muito bom. Mas tem um detalhe nesse vinho aqui, ele vai mostrar. O detalhe é a mágica, meu amigo. Ó, seguinte, ó. A mágica aqui, ó, aberto. O cara é bom. Vamos lá. Faz muito isso esse rapaz. Senhores, por favor, Paulo. Vamos pra cima. Cara, papo super descontraído. Tranquilo, vamos relax. tomar um vinhozinho, falar sobre as suas inúmeras histórias, que a gente tá extremamente curioso pra saber. Não, ele sentou aqui, a gente já queria apertar o REC já, meu. Já começou falando. A gente bateu um papo antes aqui, cara, e já dava vontade realmente de gravar, meu. Sensacional. Deixa eu encher um pouquinho, a gente faz um brinde e já vamos mandar bala, Heber. Olha essa pizza aqui, bicho. Pô, tá um cheiro maravilhoso aqui. Viva, senhores. Viva. Salud. Santé. Bueno. Muito bom, viu? Merci. Aprovado? Muito bom. Muito bom? Muito bom. Maravilhoso. Bordeaux é um vinho especial porque tem uma acidez muito baixa, ele é muito agradável, é muito palatável, né? Então, é um vinho do sul da França e uma curiosidade, porque eu gosto muito dessa região da França, tenho que fazer esse esforço de algumas vezes para a França, a trabalho, evidentemente, e de vez em quando eu tenho tempo, vou lá comprar algumas garrafas de vinho Bordeaux. Sensacional, o cara já começou dando aula. Hoje é só aula aqui, bicho. E pra começar, a gente vai começar com a primeira pergunta, Paulão. E a primeira, vou chamar você de Paulão, né? Já estamos íntimos, Por favor. E a primeira pergunta é o seguinte, cara, a gente tá num hotel onde você contou uma história, então eu quero que você conte a história desse hotel pra galera pra começar. Só pra explicar, o Paulo ele é VP da rede Accor, uma das maiores redes do mundo de hotéis e hotelaria. Verdade. Mas esse hotel ele tem uma história, então pra começar, por favor, que a gente quer saber disso. Esse hotel tem uma história super bacana, que acabou tendo um contexto muito bacana, também relacionado à pizza, à nossa pizzaria. Por que a gente fez isso, quais foram os resultados. Mas vou contar a história porque ela é super interessante. Esse hotel existia, até tem um fato que eu não comentei com vocês, que é muito legal. Quando a gente montou esse hotel, Ibis, né, todo hotel da Accor, necessariamente, os negócios da Accor, eles são, como das empresas grandes, são auditados. Então as pessoas, além de você dar o resultado, as pessoas vêm aqui e verificam o resultado que você deu. Muito bem. Aí um dia começou, esse hotel foi implementado, começou a dar os resultados e ele é conectado. Nós chamamos inclusive dele São Paulo AMB, porque ele é conectado com o centro de convenções AMB. E aí começou a ir muito bem. Aí um dia, num determinado mês, saiu o resultado do hotel.
105% de ocupação. Os franceses olharam e falaram assim, Meu Deus. só pode ser brasileiro. Tem erro aqui. Os caras, puta, até nisso os caras caras... tão dormindo no Até nisso os caras enganam a gente, não sei o que lá. Aí os caras mandaram uma auditoria aqui porque não estavam entendendo nada. E esse hotel tinha uma performance tão bacana e era verdadeira que a gente conseguia, às vezes, as pessoas, elas vinham para uma feira no centro de convenções, tomavam um banho, se ajeitavam, e aí o cara não ia dormir aqui, mas ele precisava disso, ele pagava uma diária, a gente conseguia vender 2 vezes o apartamento. Outras cocitas mais, a gente não vai entrar no detalhe, mas é bacana, porque esse é um hotel que historicamente tem um resultado super interessante, né? Mesmo em momentos mais delicados, sobre esse momento que a gente está passando, é um hotel que está conseguindo segurar cliente aqui dentro, um monte de cliente que está passando por aqui, porque é verdade. E o segundo grande história que eu queria compartilhar com vocês, porque esse é um hotel Ibis, da marca Ibis, nós chamamos Conceito Ibis, né? Esse é um produto que nós temos dentro da Accor. Dentro da Accor, da família Accor, nós temos 39 marcas. Então, rapidinho essa história. Foi a primeira vez que a França, o nosso escritório central, tomou a decisão de fazer um novo conceito em uma das regiões. Normalmente, todos os conceitos eram feitos em Paris, no nosso headquarter, no escritório central. E aí a gente recebeu essa autorização. Digo que acho que foi uma coisa que caiu no meu colo, foi super bacana, eu abracei essa ideia. Eu diria um desafio. Um super desafio. Eu fiz do limão uma limonada, contratei uma equipe super bacana. Eu quis fazer uma coisa muito diferente, muito com a cara brasileira. Então aqui tudo tem uma explicação muito da cultura sul-americana. E o resultado dessa história foi um sucesso. Esse conceito ganhou o maior prêmio de design do mundo, que eu tenho o maior orgulho de dizer, um Brazuca ganhou isso. Nunca dentro da Accor, 210 mil colaboradores. Nunca a gente tinha ganho um prêmio desse na França, imagine um brasileiro ir lá ganhar. Eu fui lá receber esse prêmio com uma equipe, foi toda uma equipe, evidentemente eu não fiz nada sozinho, fizemos juntos, mas eu fui na sede da Unesco em Paris receber esse prêmio, que chama Prix Versailles. Então, super orgulho. Nossa, mais um brinde aí, meu. Um prêmio, cara. Sensacional. E os franceses, meu, levaram na boa isso aí, meu? Bom, aí é outra história, né? é outra história. Pô, sensacional, Paulo. Muito legal essa história desse hotel, dessa participação, desse desafio, cara. Você é um cara, obviamente, que você tem aí 19 anos, né? Você comentou com a gente também pesquisou, escutamos você, vimos você no Clubhouse. Mas queria que você falasse um pouco do Paulo mesmo também, né, cara? Quem que é esse cara? Eu sei que... porque, meu, você tem investimento, eu sei que você investe em startup. Pô, assim, só pra gente começar esse papo aqui. E a gente vai trocando, Paulão, a gente vai fica à vontade. Uma coisa que eu comentei quando a nossa grande produtora, Fran, me convidou para fazer esse bate-papo, eu falei assim, Fran, se a gente vai falar de tudo, a gente vai gastar umas 2 horas. E ela falou, tranquilo. Tá tudo liberado. Mas eu vou contar rapidinho, para também não ficar muito maçante, mas além de executivo da Accor, eu sou um cara que tem uma característica muito forte. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, desde o primeiro momento eu digo assim, e eu fico emocionado como um bom italiano também, etc. Eu tinha um sonho de vir trabalhar na Accor. Eu trabalhava numa empresa que trabalhava para a Accor, e quando eu ia lá trabalhar para a Accor, eu falava, puta, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, é um sonho, eu já sabia que era uma empresa enorme, super estruturada, super profissional, com um approach diferente, líder de mercado. Aqui no Brasil e na América do Sul, nós somos maiores do que... Nós somos o líder de mercado. Nós somos do tamanho do segundo, somado do segundo até o 12º junto. Então, realmente até uma concorrência muito... Nós somos a grande referência aqui na América do Sul. Então, esse é o primeiro fato bacana que eu queria compartilhar com vocês, o fato de ser executivo, o fato de ser apaixonado pelo que eu faço, ter uma relação muito grande com a área de serviços, porque você está sempre explicando alguma coisa, negociando alguma coisa, tem que ter um nível de relacionamento super importante, então acho que essa é a primeira grande característica que é muito legal. Uma outra coisa que realmente vocês mencionaram, o que eu adoro, eu nem sei porquê, bom, claro que sei porquê, mas há muitos anos atrás,
eu vou contar essa história, que é uma história muito peculiar, né? Eu tinha um dinheirinho, eu ganhei meu primeiro dinheirinho, há muitos anos atrás, ganhei meu primeiro dinheirinho e fui lá no banco e falei assim para a gerente, né? Me lembro da gerente me apresentando, então ela falou assim, eu falei, cara, eu precisava investir isso aí. Ela falou, claro, tá aqui a tabela. Então a primeira linha da tabela, não, mas eu acho que é você aqui na primeira linha da tabela. Daí eu olhava assim, 0,5%, 0,7%. Ela falava, não, esse aqui é muito bom, 0,8%. Aí tinha a última linha da tabela, estava dando 120%. E ela só falando das primeiras... Eu falei, por que a gente não vai? Não, porque isso é muito arriscado, não é para você, Bolsa de Valores. Cara, eu botei aquilo na minha cabeça, legal, falei, eu vou estudar isso e eu vou ser craque nisso. Eu li todos os livros e eu tenho... Na verdade, eu gosto de ler, gosto de estudar e passei a entender um pouco dessa história de mercado de capitais, de bolsa de valores. Eu tenho um curso que eu falo sobre isso, que eu compartilho um pouco desse conhecimento. Então, essa é uma outra paixão que eu gosto muito de mercado de capitais. E para finalizar, para não enrolar muito, eu tinha, mais uma vez, falando em sonho, é verdade, eu tinha um sonho de me tornar professor. Parece uma loucura, mas eu tinha. Pô, mas é maravilhoso. A função do professor, ela é super nobre, importante. É nobre, bacana. Cara. É demais. E aí eu fui convidado, por acaso, até um reitor, que depois se transformou num amigo, e me ligou e falou, olha, você é uma referência no mercado, na tua área, na área de hotelaria. Você gostaria de me dar uma aula? Eu falei para ele, olha, eu vou ser super franco, como normalmente eu sou. Eu adoraria te dar uma aula na tua faculdade. Eu sonho em dar uma aula, mas eu nunca dei uma aula, então eu não sei dar aula. Ele falou, vem aqui, você tem conteúdo, eu vou te ensinar a dar aula. E aí ele me ensinou, foi super legal, já há 11 anos. Que legal, 11 anos, cara. E aí é muito legal, eu compartilho porque eu dei aula já em vários lugares, no Brasil, no Chile, no México, nos Estados Unidos, todo ano eu dou aula na Itália, dei aula na França. E é muito bacana tudo isso e eu tenho o maior orgulho dessa história. Cara, eu tenho umas 50 perguntas, velho. Manda fechar aqui, cara. Serve mais uma. Meu. Porra, animal, cara. Que legal. A gente sempre discute isso aí, a gente comenta muito essa questão do professor, de ensinar, né? A gente tem um projeto lá na agência chamado Open House, que a gente abre a agência a R$0 para dividir com a comunidade. Então, é muito legal você transmitir isso. Pô, a gente sabe, o conhecimento, quando você passa... Eu acho que também você aprende muito, né? Eu vou assim, todo mundo que me pergunta sobre aula e quando a gente conversa, claro, vocês são dois caras super inteligentes, etc. Mas muita gente fala assim, você precisa ter muito conhecimento. Você precisa ter algum nível de conhecimento, mas a verdade mesmo, e aqui abrindo para vocês, quando você vai dar uma aula, muitas vezes você aprende tanto quanto você ensina. Porque aquele movimento da pessoa te fazer uma pergunta diferente, é um ângulo diferente, uma perspectiva diferente, uma nova pergunta. E uma coisa muito legal, porque nessa universidade são professores que já são pessoas de mercado, pessoas que estão atuando com relevância na sua área. Então o cara que vai trazer um problema legal. Os meus alunos, eles vinham e falavam assim, como é que eu vou fazer isso no meu hotel? Eu respondia para eles, ontem eu fiz assim. Ou seja, você está trazendo um caso real, você está trazendo um elemento que, não é didático, sabe? Albert Einstein fez isso, nada contra Einstein, muito pelo contrário, mas eu estou trazendo um case real. Extremamente prático, né? Muito prático. E depois eu queria contar uma coisa para vocês, que eu dei uma pulada e eu esqueci, agora está no insight. Vai pra cima. Mas eu acho que a gente vai chamar um outro capítulo aqui do nosso bate-papo, que é uma paixão que eu também tenho, que se chama startups. A gente tava no gatilho aqui, ó, pra falar sobre isso, cara. Pô, já tava lá. Inclusive, a gente tem uma startup. A startup mais validada do mundo é a nossa. Exatamente. A segunda pizza a gente vai falar sobre isso. Legal, Paulão, cara, sensacional, cara. Dentro do que você falou no nosso bate-papo, antes de gravar, a gente já bateu um papo com ele, falamos sobre algumas coisas, ele até contou sobre ele. Se arrepiou de verdade quando ele falou do prêmio, do Prix Versailles. Meu francês tá legal? Tá muito legal. Tá sensacional, meu. Très bien, très bien, merci. Ele tava ensaiando na frente do estúdio. Cara, eu tava fazendo umas aulas lá, pô. Ele já escutou, a Fran já deu a deixa, ele já ficou lá. Cara, na comunicação de vocês, né, sobre a experiência do cliente, é uma coisa que a gente gostaria muito de falar aqui, porque vocês vendem um serviço, né?
além da alimentação, enfim, mas é um serviço, e a alimentação é um serviço também tirando os produtos, mas como que você consegue, cara, como que você vê essa intangibilidade do serviço e como que você consegue entregar? Qual que é a preocupação que você tem para que o cliente tenha uma experiência nesse sentido? Porque a gente vivencia isso no marketing. Marketing é um serviço também, sacou? Totalmente. Então assim, cara, como que a gente consegue transformar o intangível numa coisa mais objetiva, que a pessoa realmente perceba essa experiência, palpável, entendeu? O cara sinta, né? Como que é uma dor, não é? Já foi? Como que você resolve? Como que você vê isso, cara? É uma pergunta meio macro, mas... Mas é uma pergunta super bacana, porque ela abre uma porta do que eu chamo, assim, eu usei muito aqui na nossa, já começo de conversa, a palavra verdade, mas a gente vai voltar para um outro ponto, que dentro do mercado é muito a verdade. A verdade é mesmo, e vocês podem até... Tentem imaginar isso de uma forma um pouco mais profundo, e vocês vão perceber que isso é certo. O que nós estamos vendendo aqui, mesmo que vendendo essa garrafa de vinho, essa pizza ou até mesmo hotel, a gente não está vendendo o quarto, a gente não está vendendo a garrafa de vinho, a gente está vendendo o resultado da experiência do nosso cliente. Se ele, ao sair dessa porta, falar assim, que demais, eu saboreei o vinho, estava na temperatura certa, eu estava com grandes amigos, o bate-papo foi bom. Essa é a história. O que nós temos que construir é isso. Na realidade, a percepção do cliente, e até eu vou dar um step back para trazer um ponto muito importante, porque muita gente fala de experiência, há 4, 5 anos a gente fala e tenta construir experiência. E aí falava-se tanto experiência, e eu sou como essa história de professor, e no dia a dia, assim, eu sempre digo, né, que num bate-papo aqui eu sou um doce de pessoa, mas no dia a dia eu sou exigente pra cacete. E eu vou a fundo, e eu falei assim, todo mundo fala de experiência, então vamos fazer o seguinte, o que é experiência? Não, o que é experiência? O que é experiência? E eu fui fazer um tracking para entender como é que você constrói na real uma experiência. E uma experiência, ela é feita de 3 grandes fatores. Quando você... Até sempre comento isso, né? Quando você vê um Bradesco, quando você vê uma grande companhia como uma Alcoa, grandes companhias falando de experiência, de tentar criar experiência, porque esse negócio primeiro ficou em voga. Mas é legal você construir experiência tangível, como você usou. E a gente viu que dentro da experiência tem 3 pontos muito legais. Experiência, ela é pautada por 2 grandes emoções que nós temos. Primeiro, emoções. Você imagina uma coisa, eu vou te dar exemplos reais e para o nosso público, para ele entender, para tangibilizar isso no marketing, para tangibilizar isso em como você toca o teu cliente. Quando você vende uma... Agora eu vou até fazer uma coisa um pouco extrema, uma noite de núpcias, um jantar de namoro, um aniversário do teu filho, aquilo lá, você está transbordando de emoção. Então, a somatória disso, mais memória, ou seja, emoção mais memória, você constrói experiência. Se você quebra um desses pilares, a gente começou a construir, como a gente fala, mesmo um vinho, o vinho que é uma delícia, claro que eu adoro, sou um apreciador de vinho, a gente fala de vinho, mas é muito mais, é como, tem uma outra coisa que eu gosto também, que eu não faço com muita frequência, mas que é 100% experiência. Charuto é... Nossa, velho! 100%. A gente ama charuto, cara. Eu ia trazer um Churchill aqui, meu. Tá, pô, exatamente. maravilhoso. 100% experiência. Muita Não é. experiência. Os caras falam assim, não, mas você não aguenta fumar? Cara, não é fumar. conversa. É o papo com os amigos. Pô, se eu soubesse... Cara, ó, agora eu arrepiei. Mas tá aqui. Então, o vinho é a mesma coisa, a pizza é a mesma coisa, o momento é a mesma coisa. Quando você vai mesmo para o quarto, você vai ter uma noite diferente. E aí as pessoas me falam assim, mas Paulo, que às vezes essa pergunta é muito certa. Não, mas como é que vocês não vendem muito apartamento para uma viagem de negócio? A gente acabou de ver um senhor entrando aqui, que provavelmente está numa viagem de negócio, ou ele é um técnico, ou ele é um engenheiro, que veio resolver alguma coisa em São Paulo, que está se hospedando aqui também. Mas mesmo para esse cara, tem drives de experiência que a gente consegue endereçar para o cara. Por exemplo, a gente sabe que esse cara vai chegar à noite, ele vai querer contactar a família dele, ele vai querer voltar para a raiz. E a gente tem que estar preparado para dar essa oportunidade. Aqui do meu lado, a gente tem um local que a gente preparou para vários tipos de tribo,
para ter diferentes experiências. Aqui a gente tem uma espécie de uma arquibancada de coworking. Aqui a gente já tem uma outra tribo interligada. Aqui o cara pode vir e comer uma pizzinha como a gente está fazendo. Ali podem ser pessoas que vêm para uma leitura, sabe? São diferentes experiências que você vai contando que é como, cara, eu sou mais intimista, eu sou mais extrovertido, eu estou num negócio eu estou numa pequena reunião de negócio. Não, eu já estou num lazer, eu já estou vindo aqui para um teatro, eu vou para uma balada. A gente tem que estar preparado para se conectar com esse público e construir a experiência dele. Colocar ele no centro, né? Ô, Paulão, desculpa te interromper, cara, é muita coisa. Vai, pega a senha, pega a senha. Não, o lance é o seguinte, eu peguei uma frase dele, eu tava até tentando... Não, eu tava tentando ler aqui no celular que essa garrafa de mim tá maravilhosa. eu anotei a frase aqui, eu ia tentar, mas eu vou ler, que você escreveu assim, abre aspas. A emoção que toca o cliente, com certeza, é um elemento que terá sucesso em qualquer projeto da Accor que for desenvolver. Uma frase sua, peguei na internet e eu achei maravilhosa. É isso aí, entendeu? esse é o ponto. Pô, é muito louco. Essa preocupação, né? Vou te dar um ponto, é muito legal, porque às vezes as pessoas não se sensibilizam muito, e eu vou te dar um ponto negativo, né? Por favor. É interessante. Um contraponto, eu Um diria. contraponto. A gente faz uma leitura, então todo mundo que se hospeda nos nossos hotéis, ele recebe em até 1 hora um e-mail provocando ele a nos responder. Nós somos bem? Nós te atendemos bem? Legal. Isso é muito legal, isso é muito legal. E aí vai construir o nosso NPS. Sim. Super legal. Net Promote Score. Muito legal. E lá ele vai dizer, e uma das das estatísticas que a gente pegou, são algumas reclamações masculinas, mais com viés masculinos, e outras reclamações mais com viés feminino, e outras tantas reclamações. É interessante que no público feminino tem uma coisa que incomoda muito, temperatura de água. É interessante. Olha só. E uma menina, uma mulher, que toma um banho gelado, ela chega a compartilhar isso com até 8 pessoas. Meu Deus. Olha como isso toca loucura. o íntimo dela, como isso toca a emoção dela, como constrói uma experiência. E eu estou falando o contraponto. E é interessante porque o conceito é o mesmo. Então, você fisgar a pessoa, você fazer a coisa certa, ou você escorregar e fazer a coisa errada. É muito importante você construir isso e você saber que isso vai tocar a pessoa. Tocou emoção, tocou memória, construiu experiência, delicado. Deus queira que seja para o positivo. Então a gente trabalha tudo para ser para o positivo. Porque também quando for para o negativo, e a gente sabe reverter posições negativas de experiência, é muito delicado. Sim. Vou dar uma bicada. Porra, bicho, deixa eu eu tenho pizza. Viu, sensacional. Gente, pra você que tá aí, cara. Muito, mais um. Gente, depois a gente conta quantos brindes a gente fez. Pessoal, sensacional esse papo, Jairo, inacreditável. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal do Pizza com Marte, porque, esse é só o começo, Jairo. Não foi o quê? 2 perguntas? 3 perguntas? Vou fechar o hotel, velho. Hoje a gente vai embora, sensacional, animal mesmo. E, cara, a gente vai pra 3ª pergunta, né? E dentro de todas aí a gente fala que a gente tem um Domingão do Faustão aqui, o nosso sonho. A gente não segue, a gente só tem aqui, mas é pro pessoal de casa falar, pô, os caras estudam, dá uma pressão ali pra equipe, né? Mas assim, falando um pouco na questão do marketing, né? Hoje vocês, como uma das maiores redes, com certeza o investimento de marketing pesado é isso. Como que é a visão sua disso? Qual que é a importância do marketing? Qual que é a importância da lembrança de marca, né? Trabalhando, porque vocês têm, acho que são 3 divisões, né? Se eu não me engano, que é a parte que você divide a cadeia de hotéis, né? Luxury, se eu não me engano, Premium, Mid-Scale e Economy. São 4. Vocês fazem uma divisão. Como que é a parte dessa do marketing, especificamente, falando aí? Abrir o coração. Abrir o coração. Agora vocês vão cair da cadeira. Eu vou falar demais, vou falar muita coisa. Maravilhoso, meu. Muita coisa legal. E, aliás, esse é um tema... Primeiro, assim, responder o que eu acho do grande tema marketing e quão relevante isso. Eu acho o marketing não só importante, como fundamental. O marketing é fundamental. E agora eu vou te falar, assim, a grande ação de marketing que a Accor tomou. Esse a gente não tinha conversado, muito legal. A Accor, ela estabeleceu nos últimos 2 anos, que é um fato extremamente relevante. A Accor lançou uma plataforma de relacionamento
com o seu cliente. A gente, pô, Chama já tá Accor Live Limitless. E essa Accor Live Limitless chama All, as letras All, é uma nova plataforma como a gente se relaciona com o cliente. Então, toda vez, a ideia é, o cliente quer se relacionar com a Accor, quer conversar com a Accor, quer comprar um produto da Accor, quer pedir, fazer algum pedido, ele vai entrar por essa plataforma. Por quê? Porque está aqui. Porque hoje nossa vida está aqui. Porque essa é a primeira história. Bom, então a gente começou a pensar como que a gente colocava isso no ar, porque é uma coisa relativamente nova, não é como um nome Accor que tem 54 anos, que está aqui no Brasil há 44 anos, desde 1977, agora faz 44 anos, que o primeiro hotel da Accor aqui no Brasil foi feito no Novo Hotel Morumbi, aqui no bairro do Morumbi, aqui em São Paulo, sabe? Muitas coisas já aconteceram. Não, essa plataforma tem 2 anos. E a gente quis fazer uma ação de marketing bombástica. E a gente conseguiu fazer o patrocínio central, principal patrocínio do Paris Saint-Germain. A camisa do Neymar hoje tem ALL, Accor Live Limitless. A camisa do Marquinhos tem Accor Live Limitless. O Thiago tem, sabe, os principais. Nós tivemos agora o principal campeonato de futebol do mundo de clubes é a Champions League. Nós fomos para a final da Champions League, foi um pequeno detalhe, 1-0 para o Bayern, mas a gente torceu muito, a gente nunca tinha ido, a Accor entrou como patrocinador e a gente foi até a final e foi muito legal, muito bacana. Vou mandar uma camisa para vocês do Neymar. Por favor. Vou mandar uma camisa para vocês do Neymar. Menino Ney é meu parceiro. E essa, assim, foi a primeira. E vocês vão perguntar assim, por que a gente faz isso, né? Talvez um pouco até para explicar campanhas de marketing, estratégia de marketing. Porque a gente tem vários níveis de como você vai fazer o marketing e como que você vai atingir. Uma das coisas que a gente percebeu que o Paris Saint-Germain tinha muitos fãs na Ásia e aqui na América do Sul. E a gente queria penetrar muito forte. Além da Europa, a gente já tinha marcação muito forte. Então a gente queria entrar. A gente, de cara, conseguiu 400 milhões de seguidores do Paris Saint-Germain, que a gente acabou herdando nessa história já agora 1 ano e meio, com a pandemia, teve uma confusão toda aí, mas é 1 ano e meio que a gente conseguiu entrar nessa história, muito bacana. Declinando um pouco, então tem uma macro estratégia de marketing e outras estratégias que são super importantes. Hoje, a gente poderia falar estratégia de cada uma das marcas, então cada uma das 39 marcas da Accor, como o Ibis, como o Mercure, como o Novotel, como o Sofitel, como o Fairmont, o melhor hotel hoje da América do Sul, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e outras tantas, têm a sua estratégia própria. E tem estratégias também hoje, como as grandes empresas estão muito bem preparadas, que eu acho que é um tema super legal para a gente falar também, estratégias hoje de mídias sociais, como que a gente consegue sair do B e ir até o C, como que a gente consegue conectar com o nosso cliente, como que a gente fala com esse cara, como que a gente se mostra também muito. Uma teoria que eu gosto muito, né? Que claro que a gente fala em inglês, que é o human to human, sabe? Conectar pessoas com pessoas. Faz um check-in, faz um check-in ali, sabe? A pessoa não vai chegar assim, não é uma conversa mecânica, é uma conversa de ser humano, de amigo, uma conversa de conectando pessoas. Sim. E é muito legal porque o cara ali está preparado, né, para fazer o teu check-in. Imagina que você chega ali e peça assim, pô, não estou legal, não tô com uma dor de cabeça, será que você tem uma aspirina? Ele não deveria ter isso, mas ele está preparado para te dar uma resposta. Ou eu tenho uma aspirina, ou aqui do lado tem uma farmácia. O senhor quer que eu vá lá comprar para você? Então, essa conexão de mostrar que a gente está aqui para acolher, né? Hospitalidade, essa experiência do acolhimento, em todos os níveis. Então, essa é um pouco das ideias. Eu tô um pouco fomeirinha hoje aqui, desculpa que eu tô empolgado. Ele me instiga.
Cara, a gente já conversou muito sobre isso, a gente também tem um podcast que a gente grava e tal, e a gente fala muito, até inclusive foi uma das perguntas que a gente fez no Open House lá, que era o seguinte, eu falei pra todo mundo que eu não acredito nos robôs respondendo humano, por conta justamente disso, porque eu acho que pra um robô responder um humano nesse nível, o que você falou lá, que tinha que ter um... A não ser que a inteligência artificial saiba, tipo, cara, como é que tá sua tia lá, que tu vai pro hospital, porque entendeu? eu acredito exatamente no que você falou, tipo, eu sou um seguidor fiel. Exatamente isso, você olhando essa parte, né, que tem muita empresa que usa robô, nada contra, a gente não estamos entrando nesse mérito, mas você acha que isso não afasta mais o consumidor da empresa? Como que é a sua visão? Me fala a sua visão. Uau, agora você está abrindo uma outra gaveta e uma outra porta que a gente vai longe, que é um tema que eu adoro de falar, porque assim, até eu vou andar um pouquinho neste caminho, depois a gente já retorna. Beleza, depois você fica à vontade para perguntar o que você quiser. Se eu acho que os robôs, que os bots, eles vão fazer uma série de serviços que hoje nós fazemos, eu não tenho a menor dúvida. Sim. Tá. Tudo que for repetitivo, tudo que for processo repetitivo. Então, eu assim, qual é a minha primeira formação? A minha primeira formação, eu sou engenheiro. Legal. Uma coincidência de fatores, a minha esposa é advogada. Então eu falo para ela, a nossa profissão no futuro vai ser totalmente diferente. O Watson já tá aí, né? Já está aí. Já tá aí, já. E tudo, assim, eu vou falar uma coisa que o engenheiro precisa ser muito bom, vou dar um exemplo, para também dar outros tantos exemplos, né? O engenheiro precisa ser muito bom em como calcula uma viga, como é que calcula uma laje, né? Essas coisas muito técnicas. Faz uma experiência e entra no Google agora. Pergunta assim, como calcular uma laje? Sabe quantas respostas médias tem para uma pergunta como essa? Eu te falo. Pode falar. Tem normalmente 1.350.000 respostas de como calcular uma laje, uma viga, um pilar, etc. Você acha que eu vou conseguir ser melhor do que 1.300.000? Não vou. Não vou. O que eu quero dizer com isso? Tudo que é processo, mais vai sobrar a parte boa, que é a parte customizada, que é o atendimento, que é o olho no olho, que é o... Cara, Que é o Rio de Janeiro, a semana passada eu te servi um Bordeaux, você quer novamente um Bordeaux? Não tem nada. Assim, nós fumamos um Churchill 19, quer novamente o Churchill 19? Sabe, isso mexe com emoções, isso constrói experiências, isso gera relacionamento. Então, eu acho que isso é a parte mais especial, mais bacana, e a gente tem que focar nisso. Por isso que eu te falei muito nessa questão do marketing, que tem esse espaço, tem a questão do bot que pode ajudar numa pergunta básica. Uma pergunta hoje básica, né? Que muita gente pergunta, né? É muito frequente isso. O hotel recebe cachorro? O hotel recebe pet? Pô, é fácil de responder isso. A gente já é um processo, já está lá, ele recebe, não recebe, qual que é o custo, quais são as condições. Muito fácil. Mas alguma coisa diferente. Você pode preparar uma alimentação de coxo. Qual é a alimentação? Espera aí, essa daqui é humanizada. A gente vai entrar. Como é que é o nome? É o Bob. Eu vou cuidar do Bob. O Bob veio aqui semana passada. Meu cachorro chama Rap, né? Eu adoro cachorro. Então o cara, não, o Rap, eu vou cuidar do Rap. Eu vou trazer aqui e pro Rap tem uma coisa especial, que é isso que vai tocar tua emoção, tua memória, construir experiência. Porra, sensacional, meu. Aula. Não, hoje Imagina. eu tô aprendendo com os caras, Eu tô aprendendo até a falar francês hoje aqui. O Jairo hoje faz stories hoje tomando um Campari e cantando em francês. Pô, total. Cara, antes de a gente entrar na quarta pergunta, que é muito capciosa, cara, eu queria saber o que você consome de informação, cara. Você é um cara super articulado, tá super up to date aí, que tá rolando, Clubhouse, o que você consome, o que você lê, o que você faz de consumo de informação? O que alimenta o seu cérebro, cara? Duas ou três coisas, né? Eu tinha até é uma pergunta pessoal, bastante interessante, porque primeiro que eu sou ávido por informação, mas a gente tem que tomar um cuidado hoje em dia. Sim. Acho que a gente tem que ser seletivo com informação, tem que tomar um cuidado para não exagerar nisso. Então, acho que assim, 2 ou 3 caminhos que eu adoro. Primeiro, eu gosto de escutar pessoas inteligentes. Não, mas sinceramente, não é isso. E outra coisa, o exercício do escutar. Tem sempre uma coisa bacana que eu vou pegar. Exatamente. Esponja. Tem sempre uma coisa bacana.
Se você, com qualquer pessoa, com qualquer nível, tem sempre uma coisa legal que você vai aprender. E até uma coisa que, às vezes, eu tenho uma personalidade forte e alguém às vezes dá um toque e às vezes machuca, às vezes dói. E aí você fala assim, mas se essa pessoa falou alguma coisa eu construí para que ela tenha essa percepção. Sim. Então é melhor eu perceber isso e tentar, se não for legal, eu tentar rever. Então, primeiro, eu falei, acho que são com pessoas. Então, e aí nos mais variados meios eu gosto de ouvir pessoas. Hoje eu consumo uma coisa que eu não consumia. Então, assim, o que a pandemia te mudou em termos de comportamento? Sinceramente, até meio básico, eu consumia muito pouco YouTube. Hoje eu consumo muito a parte que eu posso chamar intelectual do YouTube. Então, eu sigo um monte de gente bacana, que eu considero bacana. Eu estava tentando, até comentei com você em off, que eu estava tentando falar melhor italiano. Eu tenho família italiana, é um prazer para mim e eu queria me expressar melhor em italiano. Então, eu comecei a ver muitas palestras, eu comecei a ver vídeos, eu comecei a ver muita coisa relacionada à Itália e acho que melhorou muito. Então, essa é a primeira, escutar. Número 2, eu adoro ler. E eu adoro ler livro. O que você está lendo agora? Cara, eu estou lendo 2 livros. 2 livros. Um de um gênero, eu dou uma variada assim, senão eu fico muito naquela coisa que eu gosto de ler. Eu gosto de ler biografia. Biografia. Eu adoro ler biografia porque, mais uma vez, aquela história de aprender com as pessoas. Sim, então o cara ele vai colocar com os erros, com os acertos, o grande sucesso, o grande fracasso, onde ele acertou. Então eu adoro biografia. E, mais uma vez, voltando para a história da Itália, que eu estou muito ligado à Itália agora, eu estou lendo um livro de uma história de uma das maiores famílias da história da Itália, que é a família Medici, que é super bacana. Então estou lendo um livro que chama Banco Medici, que une duas coisas, uma parte econômica, que eu adoro, e outra parte dessa família Medici, que é super bacana. Então estou lendo esses 2 livros, o Banco Medici e a biografia do Antônio Hermílio de Moraes, cara. Animal. O cara era animal. O cara era um monstro. O cara era um monstro. Então acho que esse é um segundo. E terceiro, quer queira, quer não, eu acho que a gente também consome, todos nós consumimos hoje, conteúdos digitais. E aonde eu vou? E o que eu vou colocar nesse conteúdo? Também mídias digitais. Hoje eu tenho estado presente, estava até comentando com a Fran, tenho estado presente sim no Clubhouse, eu dou umas pinceladas no Instagram, durante a pandemia eu participei de muitas lives, muito legal, porque fui convidado para bater muito papo com muita gente bacana. Vocês não me convidaram. Não, estamos convidando agora. Corta essa. Não, é que a gente quer ao vivo, né? A gente tava esperando o momento. Tete a tete. Tete a tete. Eu não sabia se eu falava ou não. Pode falar. Não cortem, não cortem. Tá liberado, editor. Então, acho que é essa história, né, que eu gosto de escutar, eu gosto muito de ler, e conteúdos digitais, que acho que é um caminho hoje, que é muito acessível. Então você ganha 20 minutos, você consegue entrar numa coisa. Eu fui convidado para participar de muitos clubes e salas no Clubhouse, eu estou já participando como co-host, conheci pessoas muito bacanas, tenho cruzado muito com a Fran no Clubhouse, quero participar de uma sala com vocês para a gente falar de, assim, uma coisa que eu estava falando com um cara, fera da CBN, o Candreva, Luiz Candreva, puta, um papa, e a gente fala muito sobre o que vai ser daqui 150 anos, o que vai acontecer, quais são as soluções que nós vamos dar para esses novos problemas, né? E eu tenho uma leitura muito forte, uma leitura relativamente nítida do como eu vejo no pós-pandemia. O que eu acho do mundo pós-pandemia, que a gente pode falar um pouco também. Não, cara, legal, meu. Eu tenho 1000 perguntas, velho. Não, Posso fazer mais eu vou deixar você, porque eu tô... Antes da quarta? Não, eu tô atrapalhando. Vamos você só contribui. Vamos pra cima. Ó, rapidinho. Você falou do Clubhouse, cara, e foi uma onda, né, cara? Aquela lance da escassez, do convite e tal. Você acha que o Clubhouse já passou a ego trip? Da galera, tipo, eu tô lá, falo e aconteço... Já passou essa ego trip e agora está sendo uma contribuição verdadeira? Como é que você está vendo isso? Eu agora tenho participado menos. No começo agora de fevereiro, foi aquela explosão, todo mundo achando. Eu acho que vai ser
excelente caminho. E como toda essa história, que é um pouco da minha opinião também, desse novo mundo pós-pandemia, que eu acho que se o Facebook não se ressignificar, ele não se reorganizar, se ele não lançar alguma coisa nova, o Facebook morre. Instagram, eu vi a história do Instagram, eu conheço um dos caras que participou dessa história, é um dos brasileiros, que é o Guga Stocco, que é um cara que eu considero pra caramba, um amigo, e ele me contou algumas histórias da construção do Instagram, qual foi a primeira intenção do Instagram. E a história do Clubhouse eu acho uma super ideia, mas ela tem que se adaptar muito rápido, que é muito desse novo mundo que a gente está vivendo, que é um mundo, acho que é um mundo muito volátil. É um mundo de turbulências, de grandes turbulências, que a gente tem que estar toda hora se reinventando. Então, um pouco de como eu enxergo isso. Eu acho que é uma excelente opção. Se não se reinventar, vai descer a ladeira. Vai perder tempo. Vai perder timing. Cara, você é um cara que gosta muito do desenvolvimento humano, de fazer autoconhecimento, essas coisas, dar uma meditada. Você é né, vai pra esse lado também ou não? Adoro. Outro Agora pizza vai. com Marcos. Outro pizza com o Marcos. Meu Deus. Toma um Não, banho gelado vocês da manhã. eu adoro, porque eu acho assim, se você me perguntar até um momento legal da minha vida. Uma virada? Tipo, foi uma virada? Não só da virada, porque assim, tem uma palavra muito legal que agora eu acho que caracteriza o meu momento de vida, é consciência. Nossa. E para mim consciência é senioridade. Sim. Quando você se conhece, porque você começa a se conhecer também, evidentemente, suas limitações, seus defeitos, a sua humildade, conhecer pessoas bacanas e dar valor, porque às vezes a gente, quando é muito mais jovem, você é meio arrogante, você é meio... briga com o ego, né? O ego tá o tempo inteiro cara, batendo ali, né? O ego abaixa, a consciência aumenta e você começa a respeitar aquela história de você colher frutas boas em qualquer pé. Não, tem um pé super florido, mas tem outras coisas especiais que a gente pode colher, que a gente pode aprender, que a gente pode doar. Cara, a vida é uma avenida, brother. A vida é ida e volta. Não existe nenhum projeto bacana só de ida. Você não ganha sempre, provavelmente você não perde sempre. Se você ganhar mais do que perder, sensacional, mas o mais legal, vou arrepiar porque eu vou falar uma coisa muito legal hoje. Ele arrepia de verdade, hein? Arrepia de verdade. Muito legal hoje, de uma palestra que eu tive super bacana, que tem a ver com essa história, que é dessa história da troca da vida, né? Eu tive uma palestra hoje bacana, a gente não combinou de falar sobre isso, antes de eu vir para cá, por isso que eu até atrasei uns minutinhos. Eu estava tendo uma palestra com um dos professores da Singularity University e ele estava falando sobre abundância. Como que você unlock thinking to abundance, que é muito legal. E qual é a regra inicial? Ele falou, cara, você não pode pensar... Você quer fazer uma coisa extraordinária? Você precisa começar a pensar diferente, para as ações saírem diferentes. Agora, você quer pensar igual, com um pouquinho de mudança, você quer fazer uma coisa extraordinária? Não vai rolar. Você precisa reaprender a pensar diferente. E aí é muito legal, porque me traz um grande pensamento que eu tive com o fundador da Singularity University, que é um cara que chama Peter Diamandis. Eu estava falando com ele, na realidade eu estava na plateia, não estava falando com ele, estava na plateia, e aí só tinha uns executivos pica, só os caras top. Eu acho que eu era o assistente, né? Tava lá na plateia, e aí presidente do Bradesco, presidente do Itaú, não sei o que lá, pergunta isso, pergunta aquilo. E aí um dos caras na plateia fez uma pergunta para ele, super bacana, que eu vou compartilhar com vocês. Qual que foi a grande... Peter, o nome dele é Peter Diamandis. Qual que foi a grande diferença do mundo? O que a Singularity propõe para o mundo? E ele parou assim, puta palestra do cara, e de repente ele parou e falou assim, legal, eu tenho 10 minutos para ir embora, meu motorista está me esperando, eu tenho um voo, eu estou atrasado, mas eu vou gastar esses 10 minutos nessa história e eu quero que vocês reflitam muito. Quando o cara parou isso, eu já puxei o freio de mão, abri o cérebro e falei, eu vou aprender esse conceito com o cara. Olha que bacana. É emocionante. O cara falou assim, o que é sucesso para você? E 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 o que é sucesso para você? Aí começou, né? Já falou, não, sucesso para mim,
Eu vou só dar alguns exemplos. Não, é ganhar $1 bilhão, não sei o que lá, e eu ter um Porsche e não sei o que. Beleza. O que é sucesso para você? Não, sucesso para mim é ter meus filhos entrar na faculdade em Harvard, eu ter uma conta tranquila, eu poder levar minha esposa. Beleza. Para você. Não, sucesso para mim, não sei o que lá. Sucesso para você, sucesso para você. Bacana. E ele só ouvindo. Beleza? Beleza. Então eu perguntei para você, você respondeu isso, tá certo? Você respondeu isso. Todas as vezes que eu perguntei para vocês o que é sucesso para você, você respondeu sucesso para mim. A grande mudança do mundo é sucesso para nós. É o coletivo. Cara, mudou. Ele falou, hoje a melhor universidade do momento chama University 42, Universidade 42, que ela é com 42 estágios e tem alguma quantidade de alunos. Só passa se todos passarem com nota 10. Então não basta só eu aprender, eu preciso te ensinar para você tirar nota 10. E lembra que você era bom em geografia e eu era bom em matemática? Você tem que ser agora foda em matemática e eu tenho que ser foda em a gente fazer junto. É o conceito coletivo, que é o mundo que está precisando. O mundo, ele se tornou com um monte de coisa muito bacana, eu sei que muita coisa negativa, eu vou olhar para o ponto positivo, muita coisa abundante, muita coisa muito bacana, mas muito egoísta também. Sim. E a gente tem que ter um outro nível de consciência e coletividade. Cara, todo mundo ficou em silêncio. Quando ele terminou aquilo, todo mundo assim, ó. Caralho, e só pica na sala. Só os caras, top. Que bacana. Que coisa interessante. Que eu acho que é uma nova coisa que a gente precisa aprender, precisa trafegar de outras formas e, evidentemente, quando você fala assim, e esses caras que falam Silicon Valley, Vale do Silício, eles falam em outros números, em coisas, bilhão para eles começa a brincadeira, né? Não é que o target dele, o nosso target é o piso dos caras, então eles começam a falar de bilhão, mas assim, a única forma da gente conseguir fazer grandes coisas, quando a gente consegue fazer grandes coisas para muitas pessoas. Paulão, cara, sensacional tudo que você contou. Essa história que você falou, cara, me marcou bastante. Essa questão que você falou assim, cara, dos erros, dos acertos, de ter um saldo positivo nessa estrada, né? De acertar mais, mas os erros são fundamentais nisso. E essa nossa pergunta, cara, é capciosa, mas é hora que rufam os tambores e que é a hora da cagada, cara. Aquela hora que você... Cara... Você tomou aquela ducha gelada ou aquele banho super quente, sei lá. Tipo assim, cara, errei feio, o que aconteceu na sua história, na sua trajetória, em qualquer lugar. E que hoje, cara, você fuma o seu Churchill lá, o seu Coíba e beleza, mas que você lembra com carinho que aquilo lá foi uma parada que, meu... contribuiu, né, cara? Porque a gente tem um puta de um erro, na verdade, entendeu? Não, primeiro eu vou te falar assim, a minha leitura do que é um erro de verdade mesmo, e até erros pequenos, grandes, etc. É maravilhoso, com todo respeito, desculpa cortar, mas ele dá aula em tudo, cara. Ele dá aula em tudo, ele já entra com conceito. Tem uma frase, uma história que eu vi assim, de uma pessoa que no seu campo de atuação, para mim, foi um dos gênios. Legal. E eu gosto muito de esporte, adoro esporte. O que você gosta de fazer, cara? Eu fui da equipe brasileira de hipismo. Sério? O cara é diferenciado. É outra história. Outro pizza com Marco. Cara, só de pizza com Marco. Mas eu já fiz tudo que é esporte, você pode imaginar, mas eu adoro cavalos, adoro montar, etc. E tem uma história do Michael Schumacher, né? Que o cara fazendo uma entrevista com ele, e aí ele tinha, se não me engano, ele tinha acabado de bater o recorde, e acho que, se não me engano, o recorde de pole positions até hoje, ele bateu o recorde do Senna, e é dele nesse momento, o Michael Schumacher, e o cara falou assim, cara, como é que você é tão bacana, como é que você é tão bom, como é que você consegue, se não me engano, são 107 vezes. Ele falou, vou te contar uma história, vou ser super franco, e vou te contar a verdade. Essa história está baseada em todas... Eu sim tenho 107 vitórias de pole positions, mas mais de 1000 vezes que eu errei na curva, que eu bati o carro, que eu não acordei bem, que eu não entrei bem no carro, que alguma coisa derrapou, que furou o pneu e que eu aprendi. E, sobretudo, que mentalmente eu ressignifiquei. Que aquilo lá, para mim, a dor foi diretamente transformada em aprendizagem. Então, acho que é isso que eu traria para isso, assim, e é uma coisa muito legal.
Uma coisa que eu te respondi, foi muito legal, que acho que é mais uma vez, uma coisa que simboliza muito Paulo hoje, que é essa questão da consciência, é trazer isso para a consciência e falar assim, se eu pisei na bola, até mesmo se tem uma percepção que mesmo não me agrade de alguma pessoa, é melhor eu prestar atenção. O cara não está falando à toa aquilo lá para você, ou aquela coisa não aconteceu à toa. Dá uma analisada, colhe os frutos e tenta fazer melhor. Eu tenho uma história bacana de uma grande pisada na bola e que me fez errar muito. Errar feio, e foi um momento importante na minha carreira, e vou te falar, foi super dolorido. Então, uma coisa dura, forte, importante. Muito obrigado. Obrigado. Foi importante. Eu fui promovido na Cor, já alguns anos atrás, eu era gerente, e antes de eu me tornar vice-presidente, eu fui promovido a diretor. E nessa carreira, quando você sai de gerente e se transforma em diretor, é uma mudança muito grande, eu vou contar para vocês. E antes de eu ser promovido, eu fiz um negócio, tem uma palavra bonita de falar avaliação nas grandes empresas, chama assessment. Eu fiz um assessment. E foi do caralho, o cara falou, porra, você é o top, o foda daqui, da pica das galáxias, não sei o que lá. E aí eu fui promovido nesse assessment, e aí rolou isso, e aí o meu diretor chegou para mim num determinado momento, depois de eu ser promovido, bateu nas minhas costas, não foi bem assim, foi bem duro, mas bateu nas minhas costas e falou assim, cara, você era o melhor gerente, você é o melhor cara que sabe pilotar projeto, você é o melhor nisso, você é o melhor naquilo, mas você está errando em tudo, porque eu acho que você não percebeu que a vida são etapas de vida e agora você deixou de ser um técnico e agora você é um líder. Nossa. E são duas coisas completamente diferentes. E quando aconteceu isso, que eu estava pisando realmente na bola, primeiro eu tive a percepção de pisar na bola feio. Número 2, ele me deu a chance e ele bancou um processo de coaching para mim. E eu tive um coaching que me fez, primeiro, ter consciência, perceber o meu erro e perceber que a coisa mais importante nessa minha nova função era tratar de pessoas. Que é diferente de tratar de processos, de tratar de projetos, de tratar de ganhar dinheiro. Não que eu tenha que esquecer isso aqui, mas isso aqui é diferente. Isso aqui é diferente. Comunicar, gerar empatia, gerar simpatia, gerar comunicação, gerar entendimento, gerar aderência, são outros exercícios. E esse cara foi super proveitoso na minha vida, foi um erro que eu pisei muito na bola e foi uma coisa que transformou minha carreira. Foi super legal. Porra, não, é aula aqui. E ter humildade de dizer, pisei na bola. Pisei na bola, exatamente. Pisei na bola, acorda logo. E uma das coisas que eu acho que um novo conceito do novo grande líder, e que uma coisa que eu sugiro é errar logo, errar rápido. Erra rápido, brother. Erra, assume, pivota e já conserta. E se errar de novo, não que vai parecer... Eu não quero ser promíscuo com essa palavra, quero ser cuidadoso com essa palavra, mas, cara, errou, tenha consciência, faça o seu melhor, comunica e vamos fazer diferente. Não dá tempo, né? Tem que trocar. Pega o certificado. Ah, não dá. Imprime o certificado. Não, o cara aqui é aula atrás de aula. Quando entra em desenvolvimento humano, a gente vai fazer o pizza com o desenvolvimento humano. Não é nem mais. Posso pedir uma gentileza? Por favor. Posso pedir uma gentileza? Claro, pô. A gente vai fazer um outro papo para falar desse tema, porque é um tema que eu adoro. E é um tema que também eu aprendo muito. Sim, super. Nós todos, numa conversa, nós estamos aqui, cara, isso aqui é uma jornada, né? É uma jornada. Tem uma história, vou fechar esse capítulo que é muito bacana, né? Muita coisa que eu falei aqui para vocês, porque também a gente criou uma energia super legal, que eu acredito em energia, mas criou uma coisa bacana. E uma coisa que eu também aprendi com outro cara muito bacana, no encerramento da carreira do Kobe Bryant. Boa. E ele falando da carreira dele, ele pega o microfone, e ele fala uma coisa que eu aprendi com aquilo, porque eu pensava diferente. Eu tenho humildade de dizer que eu errava com aquele conceito. Ele fala, cara, para de só olhar para as medalhas, para só de olhar para os achievements.
tenta curtir a jornada, senão você nunca vai ser feliz. E a gente tem, tipo, o que a gente está falando aqui, claro que eu sei que vocês estão trabalhando, estão fazendo uma coisa super bacana, mas também a gente curtir esse momento aqui, a gente tentar fazer da journey uma coisa também prazerosa, que a gente aprenda. E esse lance da troca é muito legal nisso, né? É o que faz sentido, né? É o que faz sentido. É o que dá o brilho no olho. É o que dá o. É o que arrepia, é o que arrepia. É o que faz a diferença, arrepia. Meu, sensacional, pô, tá maravilhoso. Espero que você aí de casa esteja curtindo esse Pizza com Marketing. Você que não se inscreveu, se inscreve agora, porque tá maravilhoso, Jairo. Porra, tá muito legal. Cara, as perguntas já foram, a gente tá aqui, mas vamos lá. Tem mais 50. Tem mais 50, se deixar aqui a gente vai lá. Mas você falou da tecnologia, que foi bem legal dessa questão, e a gente vai falar um pouquinho sobre a fidelização, né? Fidelização dos clientes, como que hoje, né, falando nesse aspecto aqui do marketing, né? Como que vocês tratam essa questão da fidelização dos clientes, como que é para vocês olharem isso? O olhar que você teve da questão do marketing, acho que foi super importante, da questão do topo, de você olhar produto a produto, mas você ter um objetivo macro. Eu acho que, cara, a gente está muito alinhado mesmo, de verdade, então... Pô, eu nem quero seguir isso aqui, eu só tô... Vou até jogar fora. Vou fazer um complemento à pergunta, Paulão. Seguinte, cara, fidelização, muitos empreendedores assistem a gente, sabe? Desde micro até médio, enfim, de todos os segmentos. E a fidelização é muito importante. Então, como que você aplica isso no dia a dia dos negócios e uma mensagem para passar? Eu vou colocar um ponto mais dentro dessa questão. Tá sendo sabatinado aqui, é que não dá, né, cara? Tá muito bom. Mas é que eu acho legal você dar um recado pro pessoal, porque, que nem o Jairo comentou, né, que nem a gente tem alguns projetos lá que a gente abre, então a gente fala com o empreendedor que é o cara que está começando e a gente fala hoje com gerente multinacional, fala com diversos tipos de pessoas. Mas é engraçado de pensar que as pessoas muitas vezes não dão valor pro diamante, que são os clientes que já chegaram ali, né? Que é o cliente que já tá na casa, que é a base, cara. De contatos ali. E tipo, de repente você né, pode enfiar na cabeça desse cara o quanto isso é importante, que a gente também faz esse trabalho, tá? A gente quer fidelizar essa galera. Então, acho que quando eu tenho uma pergunta muito importante de um tema tão relevante, eu sempre começo essa pergunta te fazendo uma nova pergunta. E é muito legal, e pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar, você quer que eu responda a verdade? Sempre. A verdade, ela A prevalece. verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então, eu digo que a fidelização, a conexão com o seu cliente não é, no meu ponto de vista, uma opção. Não é uma opção. Ela não é uma coisa que é uma coisa legal. Ah, não, uma coisa super legal. Para mim, não é uma coisa super legal. Ela não é uma coisa, não, bacana, você está fazendo um puta trabalho, não sei o que lá. E faz a fidelização também. Para mim, não é uma coisa complementar. Para mim, é tudo. Para mim, é tudo. Porque eu vou simplificar. Com cuidado, com respeito. Mas eu vou simplificar. O mercado está dividido em 2 grandes pacotes. Estamos nós 3 no supermercado. Temos que lavar essa louça aqui. O que a gente vai comprar? Detergente. A gente vai lá na prateleira de detergente, se é tudo igualzinho, você vai comprar por um motivo, preço. Acabou. Fidelização zero. Então eu estou dividindo ou o que é stock market, o que está no estoque lá, estoque é azul, amarelo, verde, eu vou comprar o 2,19, 2,18, 2,15, compra 2,15, é tudo a mesma coisa, 2,15. Esse é um mercado. E outro mercado que é o mercado onde você tem uma conexão com o seu cliente, onde você estabelece essa conexão. É fundamental. Não existe outro caminho. Você só sai desse primeiro pacotão quando você estabelece uma conexão direta com o teu cliente. Por isso que eu disse... Nossa, chefe, sensacional, merci, obrigado, sensacional. Valeu. Você só estabelece, por isso que a Cora investiu nisso, por isso que as empresas investem nisso. Não é à toa que empresas de fidelização, plataformas de fidelização, a gente tem exemplos, não é tradicionais, eu diria para vocês, exemplos excelentes aqui no Brasil de plataformas de fidelização de empresas que se transformaram em empresas maiores do que a sua empresa original. É interessante. Então, primeiro ponto, eu acredito totalmente nisso.
Número 2, é a única maneira de você não cair numa outra grande armadilha do teu cliente e buscar o teu produto por algum canal, normalmente vai ser isso aqui, e ele vai buscar o teu produto de uma forma mais econômica. Ele só não vai fazer isso quando você já tem um nível de relacionamento com ele direto através de uma plataforma de fidelização. E você vai ter coisas, evidentemente, conexões soft e hard com ele, onde você vai oferecer e receber. Esse é o caminho. A gente está o tempo todo falando aqui de ida e volta, de troca, de fidelização, de relacionamento, de contato, de humanização. Saiu disso, pacotão, vai comprar ODD, vai comprar, até que é um jabazinho aqui, vai comprar o detergente de prateleira, que a decisão é única e exclusivamente pelo preço. Então, você saiu desse pacote, você tem que fazer uma coisa diferente. Tudo bem. Poxa, e aquele vinho que você tomou a semana passada? Como é que tá a pizza? Aquela mesma pizza que você pediu? Pô, sua filhinha comeu alguma coisa que você consegue conectar emoção, memória, experiência, fidelização. Grava isso. Gravem isso. O editor, coloca de novo essa frase aqui pro cara gravar, pra ficar gravado, pra ver se ele nunca mais esquece. Cara, aula. De novo. Pega o certificado. Paulão, cara, sensacional, velho. Eu não quero ir pro lado negativo, muito pelo contrário, mas quero ir pro lado construtivo, pro lado positivo. Março de 2020. Você foi impactado, Eber foi impactado, Jair foi impactado, todo mundo que estava assistindo foi impactado. Quais foram as decisões que vocês tomaram nesse momento? A gente tem uma troca muito grande, eu, o Eber e o Apollo, nosso sócio lá também, de estar com o pulso, o dedo no punho, né, no pulso, dia a dia medindo. Como foi esse momento para vocês? A gente pode contar várias histórias, a história da carochinha, a história do doutor Mastiguinhas, mas a verdade é que quando começou essa história ninguém sabia porra nenhuma. Eu digo isso. Mas eu digo isso. É animal. E aí quando a gente começou a estudar isso, eu virei, pra você ter uma ideia, né? Eu cuido de uma das áreas da Cor, que é fazer esses hotéis, eu construo essa história. Então eu fui o responsável dentro da Cor a ajudar a construir um pacote de medidas sanitizantes. Cara, eu comecei a conversar com um infectologista, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Com o cara que eu comecei a entender do que é líquido sanitizante, aonde você pode usar álcool gel 70 e aonde você não pode usar, e tantas outras coisas. A gente construiu uma bíblia. Então, a verdade, assim, para a gente não estender muito nesse tema, foi como você, acho que gostei muito dessa medir a temperatura, tentar antever os problemas. E depois de passado um tempo, eu tinha uma frase muito legal que eu comentei em algumas das minhas lives. Muito legal, né? Porque é que nem época de Copa do Mundo, que todo mundo vira palpiteiro, sim, né? Todo mundo vira técnico da seleção brasileira, exatamente. Todo mundo acha que o melhor lateral direito é fulano do meu time e o melhor atacante é o Beltrano. É a que eu vi até hoje, de verdade. É interessante. E ninguém, no fundo, ninguém entende quase nada, né? Então eu falava o seguinte: depois que a gente construiu as medidas, os protocolos da Cor, a gente descobriu uma coisa que era verdade. Primeiro, que ninguém sabia porra nenhuma e que todo mundo tinha uma característica, as pessoas estavam com medo, com paura. E a gente começou a trabalhar, olha que legal, isso é um conceito muito legal, a gente começou a trabalhar na mitigação do medo. Porque se eu não sabia o resto, eu vou trabalhar só numa certeza que eu tenho. Qual é a única certeza que eu tenho? Que as pessoas estão com medo do vírus, de ser infectado, de sair de casa, de botar a mão nas coisas. Tá todo mundo, eu me lembro daquela história que tá todo mundo com medo do sapato, né? Minha casa, ninguém já não entrava de sapato, espreava álcool no sapato, ficou aquela coisa maluca. Mas por quê? Porque todo mundo estava com paura, com medo, etc. Então a gente trabalhou muito no medo. Vou contar uma coisa legal para vocês, já contei isso, é pública essa informação. Depois que a gente fez os protocolos, não adiantava, Eber, não adiantava fazer e até colocar em funcionamento os protocolos, porque eu poderia estar fazendo ou não fazendo, as pessoas não iam acreditar. Então a gente criou um selo de qualidade para dizer que o que a gente estava fazendo, mas não foi o suficiente. E a gente contratou uma empresa auditora para nos dar um selo, que é o Bureau Veritas, que é aquele selo que está ali na porta, que é a maior empresa de auditorias, não por acaso ela é francesa, uma das maiores empresas de auditoria do mundo.
E ela auditou os nossos hotéis para dizer que os nossos protocolos estavam estabelecidos, e não só os protocolos físicos, que as pessoas sabiam usar. Então, como que ela pega um copo, como que ela entrega um copo, como ela te dá um guardanapo. Porque uma coisa, né, muita gente até usa esse termo, fica aqui a dica da pandemia. Uma coisa é higienizar e outra coisa é sanitizar. Vou dar um exemplo, um talher, né, que você lava em casa, você lava, ele está higienizado. Sanitizado é um talher lavado a uma água na temperatura de 85 graus, onde a gente diminui até 99% o risco de bactérias e vírus, qualquer tipo de proliferação, oferecendo para o nosso cliente o melhor. Simples assim. Maravilhoso, cara. Cara, posso falar uma coisa? Pode, por favor, velho. Tô morrendo de vontade de comer a pizza. Daqui a pouco. Meu, gente, de papos sensacional isso aqui. Gerão, estamos indo pros finalmente, né? Porque Finalmente, senão a gente cara. vai alugar esse cara aqui pro resto da vida, ele não vai querer dar a segunda entrevista. Né? Não, será um prazer, será um Tá bem. prazer. Cara, o que você poderia falar aí pra gente ir pros finalmente aí? Eu acho que você já, na verdade, contribuiu bastante, né? Eu acho que você é um paizão, cara. Eu acho que você é um paizão. Você tem filho? Não, ainda não tenho filho, estamos tentando. Mas tem uns dogs lá, né? Como é que é? Tem dog, tem os cavalos, Pô, sensacional, mas você tem uma verdade muito legal e essa verdade que falta, não é que falta nas pessoas, mas é gostoso quando você encontra alguém que tem essa mesma... Essa energia. Cara, é um puta carisma, e não é babação de ovo não, cara, de verdade. Vou te falar uma coisa que é legal, assim, são duas coisas legais para a gente ir para a reta final. Primeiro, que eu acho que uma coisa que eu aprendi, eu vou te falar, que eu não nasci, sinceramente, tem gente que nasce pronto. Sim. Parabéns, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Mozart. Faz uma ópera com Amadeus, 5 anos exatamente, de idade. tocava assim. Não nasci pronto. Errei muito na vida, mas uma coisa o meu CEO da Core, ele falava o seguinte, né, o Patrick, o cara que eu admirava muito. Ele falou assim, vou te falar uma coisa que você é bom. E quando o cara me fala isso, eu ligo o ouvidor, né? Você é bom de aprender. No seu perfil do Clubhouse tá Long Life Learning, né? Eu sou um aprendiz, eu sou um eterno aprendiz. Então com vocês eu já aprendi hoje. Pegou um toque e eu errei. Por que não melhorar, cara? Ter humildade. E outra coisa, simplicidade. É muito mais legal ser assim do que ser arrogante, do que ser metido. Do que... Caralho. Porra, de boa. Eu tenho os caras, tem um amigo, há 17 anos nesse mercado, agora, desculpa, até falei errado, eu vou fazer 19 anos, já passou o 17. 17 era antes da pandemia. Era antes da pandemia. E o cara, todo ano ele me entrevistava, né? E ele fala assim, porra, Paulo, é incrível como hoje você tem uma situação bem bacana e continua sempre falando, cara, Edgar, por que eu mudaria? Por que eu mudaria? É muito mais legal ser assim. Uma ideia mesmo, né? Porra, e pegar um charuto e tomar um vinho e dar risada. Que é isso aqui? E se eu puder, se você puder, uma coisa, né? Às vezes eu recebo mensagem de um colaborador meu que virou uma fera, que virou um alto executivo. O cara falou, me mandou uma mensagem, eu me emociono. Falou assim, cara, eu devo a minha carreira, a inspiração da minha carreira foi você. Porra, não tem presente melhor. Não tem grana que troca, não tem. Você melhorou a vida de alguém, você ajudou. Esse é o legado. Esse é muito legal e vou te falar a segunda para finalizar. A vida a gente tem duas opções. Ou você olha para o problema, ou você constrói a ponte, você constrói a bridge e tenta aprender com esse problema e tenta passar por cima dele e vai em frente e segue a vida. Cara, maravilhoso! Vamos tomar vinho, vamos comer pizza. Infelizmente vocês vão ter que ficar por aí, mas a gente vai aproveitar mais aqui, meu. É isso aí, gente. A gente quer agradecer vocês. Se vocês não seguem, a gente fica lá, por favor, @21BRZ, @pizza com Marcha, @evergabriel, @vilasanche, como que você tá no Instagram? Paulo_Mâncio. Paulo_Mâncio, Francine, como que ela tá lá no Instagram, que eu sempre esqueço? Fala aí, Fran. Frango Azelli. Frango Azelli, Equipe Let's, cara. Muito obrigado a galera da Equipe Let's. Obrigado, Let's. Sensacional mesmo. E é isso aí, gente. A gente se despede por aqui. A gente vê vocês no próximo episódio. Valeu! Valeu, grande abraço, sensacional.